Olá, tudo bem? O meu nome é Sérgio e eu tô aqui hoje para falar um pouco sobre a prova da SpaceX que eu fiz nesse fim de semana e eu queria dar minha opinião a respeito dela, falar um pouquinho sobre a minha nota. E eu acho importante saber primeiro que eu estudo para a prova da FUVEST. Eu pretendo fazer engenharia de produção na Escola Politécnica de São Paulo, a Poli, e eu fiz a SpaceX com o intuito de praticar mesmo, de treinar. Eu já conheço a prova há um tempinho, de ver gente falando, de acompanhar pessoas que prestaram. E eu sabia que era um conteúdo bem similar, então eu achei viável para mim, por ser justamente o primeiro vestibular que eu poderia fazer. Então eu resolvi prestar. E eu acho que eu fui muito bem na prova. Eu vou começar falando um pouco sobre a redação, que nesse primeiro dia a gente faz a prova de português, física, química e redação. E eu achei o tema da redação um tema simples. Para quem não sabe, foi a disciplina de manter o preparo físico como ferramenta de cidadania e de desempenho intelectual. Eu achei que esse ferramenta de cidadania ficou um pouco descontextualizado. Eu não entendi muito bem o que eles queriam dizer com isso, mas em um dos textos de apoio, o título era Inatividade física gera milhões de gastos em saúde e perda de produtividade. Então, no primeiro desenvolvimento, para abordar essa questão da cidadania, eu falei justamente sobre um cidadão preocupado com seu preparo físico é também um cidadão preocupado com os cofres públicos, com o gasto público, porque está falando exatamente sobre isso, sobre a quantidade de dinheiro que a gente economiza ao cuidar da saúde e a gente deixa de gastar depois em questões mais graves de problemas de saúde. Então eu falei sobre isso no primeiro desenvolvimento e na introdução eu falei sobre a OMS dizer que, relatar que um dos grandes problemas de saúde da atualidade é a obesidade, que é causada principalmente pela inatividade física. Então, no segundo desenvolvimento, eu abordei esse aspecto do desempenho intelectual. E como repertório eu utilizei a Grécia Antiga. Lá na Grécia Antiga foi criados os Jogos Olímpicos, as famosas Olimpíadas. Então, eu achei viável ressaltar que os gregos que foram um povo que promoveram diversos avanços no campo filosófico, científico, eram também um povo que se preocupava com a questão da saúde física, do preparo físico, e as Olimpíadas eram um exemplo disso. Então eles já conheciam como esses dois aspectos podiam juntos, né, potencializar potencializar o homem, né, o desempenho do homem. Então, na conclusão padrão, eu resumi os parágrafos brevemente. Então, eu achei um tema simples, por mais que eu tenha achado estranho essa questão da cidadania, né? Mas eu acho que deu para desenvolver. Eu usei o texto de apoio, né, no primeiro desenvolvimento, mas eu acho que deu tudo certo. Na SpaceX você não tem nota de redação somando a sua nota. Você, por exemplo, passa se tiver mais que a nota 5 e eles simplesmente não corrigem sua prova se você tirar menos que 5 na redação. Então ela tem um caráter eliminatório. Então agora eu vou falar um pouco sobre as outras provas. A prova de português. A prova de português ela é feita de 20 questões e eu acertei 16 de 20. Eu fiquei bem satisfeito com a minha nota. Afinal, as questões que eu errei foram tudo de gramática mais avançada. E essa parte de gramática mais avançada, de análise sintática, mais complexa, a gente não estuda para vestibular. Na verdade, até estuda, muitos cursinhos ensinam, mas a gente não dá muita atenção. Eu mesmo estudei no início do ano e já não lembro muita coisa. Porque não cai pouco, cai pouco. Eu quero fazer FUVEST e na FUVEST é muito difícil você ver essa parte de análise sintática. Então não compensa você tomar muito tempo estudando esse assunto. E quanto à questão de literatura, foram
acho que 4 questões de literatura. Eu acertei as 4, fui muito bem, achei tranquilo. Né, foram 20, eu tô separando literatura porque uma parte é gramática, outra é interpretação. E as questões de interpretação eu acertei basicamente todas. Na verdade, eu acertei todas, só errei gramática. E quanto à prova de física eu acertei 6 de 12. Foi um pouco abaixo do que eu esperava. Eu esperava tirar pelo menos 8 questões. E por que que eu acho que eu não fui tão bem? Eu acredito que o fato de eu nunca ter feito uma prova da SpaceX antes, eu nunca vi um exercício de física da SpaceX. Vi um ou outro, mas exercício simples. Eu nunca tive contato com a prova da SpaceX. Então, isso me surpreendeu um pouco. Eu achei as questões muito não teóricas no sentido de... Teórica não é a palavra correta. Você tem que manusear as incógnitas e tal. Você não poucos números nas questões de física. Elas eram mais de manusear incógnita, fórmula e encontrar a resposta sem colocar os valores numéricos, né? Mas sim com as incógnitas. Então, eu achei isso bem diferente para mim, mas eu consegui acertar 6. Não fiquei chateado, mas também acho que eu poderia ter ido melhor. Até porque quando eu cheguei em casa no outro dia, eu acabei pegando a prova e o primeiro exercício eu fui tentar fazer e eu consegui fazer rapidamente. Depois em calma, em casa com calma. Então eu acredito que é muito importante você fazer vários vestibulares antes do seu, porque você tem que aprender a lidar com o nervosismo. Talvez um dos problemas de eu não ter conseguido fazer a prova de física foi ficar nervoso mesmo. E ter contato com a prova, claro. Se você está focado num vestibular, você tem que fazer as provas desse vestibular. Então, eu creio que caso eu tivesse feito uma prova de física antes, já teria saído melhor. E caso eu tivesse feito outra prova antes da SpaceX, eu já teria me saído melhor também. Agora vamos falar de química. Química foi minha grande surpresa. Eu acertei 11 questões de 12 de química. Eu não sou a melhor pessoa em química. Eu entendo, consigo fazer exercícios, mas não me considero muito bom. Não é uma matéria que eu acho muito simples. Mas eu consegui desenvolver bem numa prova totalmente diferente. A prova da SpaceX de química, ela te dá várias afirmativas de 1 a 5 e a maioria das questões são assim. E você tem que colocar quais são verdadeiras. Então eu acabei errando só uma, que justamente a verdadeira era 2 e a 4 e eu botei a 2, a 4 e a 5. Então foi um pequeno detalhe de bobeira que eu acabei por não gabaritar a prova de química. Mas eu achei uma prova muito boa. E no geral, minha opinião sobre a prova da SpaceX é uma prova muito justa, é uma prova muito boa. Eu acho que ela é muito boa para treinar. Mesmo que você esteja estudando para outros vestibulares, como a FUVEST, a Unesp, ou a Unicamp, ou qualquer outra federal, eu acho que vale muito a pena fazer a prova da SpaceX. Ela realmente é bem conteudista, ela cobra os conteúdos de química, de física, você tem que ter, é um nível avançado, às vezes maior do que os próprios vestibulares de complexidade, mas os assuntos são similares. Então eu creio que vai somar muito para você, igual somou para mim fazer essa prova da Escola Preparatória de Cadetes. E então, resumindo, a minha nota foi 16 de 20 em português, 6 de 12 em física e 11 de 12 em química e a redação, nesse primeiro dia. E eu vou fazer mais um vídeo falando sobre o segundo dia, dando a minha nota e a minha opinião a respeito da prova. E espero que vocês tenham gostado aí de ter acompanhado o vídeo e caso queiram conversar sobre algum ponto, pedir alguma opinião, perguntar alguma coisa, fique à vontade aí no comentário para escrever, que assim que eu puder responder, eu vou responder. Então é isso aí. Valeu!